O Ministério Público Federal instaura um inquérito para acompanhar medidas humanitárias de ajuda aos venezuelanos que estão acampados na rodoviária de Manaus. Polêmica do troco nos ônibus. Discussão vai parar na Câmara Municipal de Manaus e vereadores procuram soluções para evitar transtornos aos usuários. Menos burocracia. INSS cria ferramenta que promete reduzir o tempo de espera para solicitar a aposentadoria. Agora, uma crítica na TV. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando da polêmica sobre o troco nos ônibus. Os usuários ainda reclamam muito da falta do troco depois que foi estabelecida a nova tarifa de R$ 3,80. Já os cobradores são pressionados pelas empresas a não permitirem a viagem gratuita, como manda a lei. Esses e outros problemas foram parar hoje na Câmara Municipal durante um debate para encontrar soluções e evitar mais transtornos. Representantes da SMTU, Sinetran e das Comissões de Defesa do Consumidor e do Transporte e Mobilidade Urbana estiveram na reunião. A intenção foi definir medidas que ajudem a resolver o problema do troco de no mínimo 20 centavos que os usuários ainda reclamam depois do aumento da passagem para R$ 3,80. A principal recomendação é exigir a gratuidade caso não tenha as moedas. A gente aqui orienta o usuário do transporte público, quando ele chegar ao cobrador, ele perguntar do cobrador se ele tem o troco. Se ele não tiver o troco, ele vai ser conduzido até o destino que ele tem que chegar. Foi também cobrado mais rigor nas fiscalizações, principalmente depois de denúncias de que os cobradores estariam sendo pressionados a não cumprir a lei. Nós não podemos permitir que consumidores, usuários sejam prejudicados e, de um outro lado, os funcionários da empresa também sejam. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, atualmente 38% dos usuários pagam a passagem em dinheiro e que já foi feita a solicitação de moedas de 10 centavos ao Banco do Brasil. Outra medida é aumentar os postos de recarga do Passa Fácil e Vale Transporte ainda este ano. Já o superintendente da SMTU garante que está fiscalizando todos os casos de descumprimento da lei do troco. Não se justifica nenhum caso. Então, cobramos das empresas que seja cumprida a lei, ou seja, até R$ 20 tem que ter o troco. Não tendo, o passageiro vai de forma gratuita dentro do ônibus. E se a empresa, se for comprovado que houve uma fé da empresa, ela vai ser notificada e abriremos procedimento administrativo para próximos fatos e punir a empresa se for o caso. A gente espera que essa lei seja realmente cumprida. E sabe onde falta fiscalização? Nas ruas, naquilo que é direito básico do cidadão e é tão corriqueiro que até a própria população esquece de cobrar. Olha a situação das paradas de ônibus. Em muitos pontos da cidade, o usuário ainda é obrigado a esperar o transporte sem nenhuma proteção do sol ou da chuva. E ainda tem que pagar uma das tarifas mais caras do Brasil. Depender do transporte público em Manaus é um verdadeiro exercício de paciência. Além da demora dos ônibus, da frota sucateada e da falta de segurança, os passageiros ainda precisam utilizar diariamente paradas sem abrigos. Do jeito da chuva, assalto, tudo aqui. Aqui é perigoso demais, olha. Enquanto a população paga uma tarifa de transporte coletivo cara, as melhorias não são vistas para os usuários. Um exemplo são as paradas de ônibus aqui da Avenida Torquato Tapajós. Do outro lado, a parada tem cobertura e bancos, mas desse outro sentido aqui da avenida, os usuários precisam esperar o coletivo numa parada sem cobertura para proteger do sol ou da chuva. Super perigoso, né? A gente está aqui ao léu, sem segurança, sem nada. O ônibus, como o ônibus demora muito, você está vendo aqui, né? Se tivesse chovendo, tá toda molhada. A situação se repete em outras partes da cidade. Ao longo da Avenida Dona Otília, no Parque São Pedro, encontramos várias paradas de ônibus sem nenhuma proteção. O Manuel, que estuda à noite e depende do transporte público,
já perdeu as contas de quantas vezes teve de voltar para casa por conta da chuva. Esse tempo chuvoso também fica muito difícil para nós estudantes, que às vezes em certos momentos temos que cancelar, não ir para a escola devido à chuva. Atualmente, a capital amazonense possui pouco mais de 4.200 paradas, mas não é possível precisar quantas delas estão sem abrigo. Desprotegidos e com medo de assaltos, alguns passageiros desistem de esperar o ônibus no ponto e acabam utilizando o transporte clandestino. Não tem jeito, é muito sofrimento mesmo. Quem sofre são os usuários do transporte coletivo sempre, né? E olha, a gente entrou em contato com a SMTU a respeito do pedido dos usuários, mas até o momento a superintendência não se manifestou sobre esse assunto. E se você ainda não conseguiu pagar o IPTU, uma boa notícia. O prazo para pagamento da cota única com desconto de 10% foi prorrogado até o dia 31 agora de março. Também foi estendido para essa data o primeiro vencimento do boleto para aqueles que optaram pelo parcelamento sem desconto. Para isso, é preciso retirar uma nova guia no site da CEMEF Atende, esse que está aparecendo aqui no vídeo, ou você também pode ir direto na central de atendimento da CEMEF, na rua Japurá, na Praça 14, ou em qualquer um dos PACs. Mais informações você também confere no call center da CEMEF, que é o 156. E chegou a hora de falar de trânsito aqui na cidade. A gente sempre dá uma olhadinha nas câmeras do CIOPS para saber como é que está a movimentação de veículos nessa noite. Vamos para algum ponto da cidade? Vou te levar agora para Torquato Tapajós, ali no iniciozinho da Max Teixeira. À direita a gente está vendo o fluxo de carros indo ali em direção ao bairro, à esquerda em direção ao centro. Direita está bem mais tenso, então movimento de carros maior aí no sentido bairro. Daqui a pouquinho tem mais trânsito para você. E medicamentos que custam mais de R$10.000. Seringas, agulhas, tudo isso estava sendo desviado de hospital público e indo parar em clínicas particulares. Olha só que absurdo. 3 acusados já foram presos e sabe onde é que eles trabalhavam? Na Secretaria de Saúde. Isso é um assunto para depois do intervalo. Eu te espero num instante.